Pai, eu estou com muita expectativa. Eu estou com muita expectativa. Eu estou com muita expectativa por tudo aquilo que o Senhor há de ministrar no meu espírito. Eu me dispo, eu retiro de mim todo bloqueio, todo impedimento, e abro o meu coração, a minha mente, para receber a tua palavra, para receber a tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Nós estamos caminhando sobre um caminho muito difícil, porque nós estamos num processo de desconstrução. Olhe para cá, preste muita atenção. Não fique desapercebida ou desapercebido. Sabemos que é um culto, é a ministração da palavra, mas eu acho sempre conveniente que vocês tragam um caderno, para que vocês anotem, para que vocês meditem novamente, porque um versículo, quando você recebe no teu espírito, serve mais do que 1000 ditados, mais do que 1000 conclusões, do que o mundo nos oferece como uma conclusão. Não vai dar certo, não é para você, tu não chegará lá, isso não lhe serve, Deus é assim mesmo. Então, quando um versículo adentra o nosso espírito, quando a palavra penetra o nosso espírito, ela finca a raiz na rocha que é Jesus. Então entenda que nós já tomamos o caminho da cruz, nós já fomos crucificados com Cristo, nós já fomos sepultados com Cristo, nós já fomos ressuscitados com Cristo, nós já entramos no caminho da obediência, nós já aprendemos o que é obedecer, e agora nós vamos aprender algo mais sublime, algo mais especial. Princípios de honra. Nós vamos aprender o que é a honra, qual o significado da honra, em que ela repercute a honra na vida de uma pessoa. Então essa será a parte 1. E eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Aquele telão, eu já chorei por ele. Pode ver que nós conseguimos, a última tela que faltava, ela chegou dos Estados Unidos e nós pudemos colocar mais 2. Na hora de instalar, só o sangue de Jesus. Perdemos a última tela. Agora nós estamos em oração para ver o que Deus providencia. Mas em tudo dai graças. 1 Samuel 15, 22 é o que está escrito ali. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Há maior prazer em Deus no sacrifício, em holocaustos, do que em obedecer a sua palavra? Há maior prazer em Deus? Entenda que, pode deixar de fundo, entenda que hoje, na atualidade, Deus ele aboliu o sacrifício, sim ou não? Sim? Certeza? Não aboliu o sacrifício. Não é este sacrifício. Mas daqui a pouco já vou tirar a pulga atrás da orelha de vocês. Deus ele não aboliu, mas ele só mudou a forma de sacrifício. Antes o que chegava até o Senhor era um boi, era uma rolinha, era um carneiro morto. Hoje ele só recebe o sacrifício vivo, de Romanos 12, 1. Sacrifício vivo. Prossegue o versículo. Sacrifício vivo
Hã? Coloca Romanos 12:1 para que eles compreendam o que eu estou dizendo. Romanos 12:1. E lá era Salmo 15:22. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Deus aboliu o sacrifício? Aboliu o sacrifício de alguma coisa, e essa alguma coisa chegava até ele morta. Diga, morta. Mas ele não aboliu o sacrifício vivo. E o que é esse sacrifício vivo? Ele é santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então o que Deus espera, amado? Volta lá em 1 Samuel 15:22, rapidamente. Então já demonstrei a vocês que o sacrifício ele continua, porém Deus não recebe mais um sacrifício de coisas mortas, e sim Ele recebe um sacrifício de coisas vivas. Coisas vivas. No passado, Deus reivindicou para si Isaac. Deus reivindicou para si no passado Isaac. Para os dias atuais, nós não temos que levar mais o Isaac, a oferta. Vocês não estão entendendo. Hoje em dia, nós não levamos mais o Isaac até Deus como um sacrifício. Hoje nós somos o Isaac. Preste atenção, senão vocês vão ficar desapercebidos. O que Deus hoje reivindica, o que sobe como um cheiro agradável, o sacrifício vivo, de nós sermos como Abraão, tomarmos a Isaac e levarmos até o alto daquele monte, e ali sacrificarmos? Não. Não. E também nem nós temos que mais levar o Isaac, e sim nós sermos o Isaac. Tudo isso eu estou falando em obediência. Quando nós entendemos isso, nós saímos do âmbito da obediência e passamos a honrar a Deus. O que Deus recebe como efeito de honra não é mais o sacrifício de tolo, não são as realizações sem antes elas estarem enquadradas no propósito de Deus. O que é obedecer? É você sacrificar em cumprir uma ordem. O que é honra? É você não mais sacrificar, e sim é algo que gera dentro de você espontaneamente, onde não há mais sacrifício. Quando você sacrifica, você obedece. Quando você sacrifica, você obedece. Quando você sacrifica, você obedece. E você fica só neste âmbito da obediência. Mas nós precisamos avançar num nível superior. Nós precisamos galgar um nível maior em Deus. O que Deus está nos ensinando, que nós devemos agora honrá-lo. Honrá-lo. E honrar é você sair da condição de obediência. Porque muito melhor é honrar do que obedecer. Muito mais é honrar do que você pegar sacrifícios mortos, sacrifícios de tolo, e apresentá-lo a Deus, porque Deus não mais recebe sacrifícios de coisas mortas. Porque quando você quer fazer alguma coisa a Deus, antes você tem que priorizar em Deus uma resposta. Se essa resposta não vem de Deus, o que você fizer é um sacrifício de tolo, é alguma coisa morta, que não tem valor diante de Deus. Embora o mundo e as pessoas estejam bem intencionadas, cheio de boas intenções, isso não agrada a Deus. Por mais que você esteja orando, aconselhando, orando em posição de mãos, evangelizando, fazendo tantas coisas, pastor, é loucura que o senhor vai falar, ainda pode ser um sacrifício de tolo e de algo morto, porque não veio de Deus. Mas está dito em Mateus 10:7, 10:8, e pregai que é chegado o reino dos céus, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mas Deus está nos preparando, nos conduzindo para um nível maior. Vocês já sabem que tudo é possível ao que crê.
Você já sabe que está disponibilizado a unção de Elias, está disponibilizado a unção de Davi, a unção de Moisés, de todos os mártires da Bíblia, de todos os apóstolos, de todos os juízes, de todos os profetas. Mas eu quero te dizer que há algo superior a tudo isso, que está disponibilizado e foi somente disponibilizada e disponibilizado à nossa vida, ao nosso ser, foi a unção que está na pessoa do Senhor Espírito Santo. E muitas das vezes nós queremos receber esta unção do Espírito Santo, o batismo de poder, a virtude dos céus, e nós não sabemos o que fazer com esse poder. Quando você não sabe o que fazer com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a glória de Deus, com a presença de Deus, quando nós não sabemos como nos conduzir, nós não conseguimos honrar a Deus. Nós não conseguiremos honrar a Deus. E Ele só deixou na Bíblia uma maneira, uma forma: a fé. Só conseguimos agradar a Deus, honrá-lo por fé. O homem, ele não anda por vista, mas ele anda por fé. Só há uma maneira de nós honrarmos a Deus, agradarmos a Ele. Eu estou falando de honra. Por enquanto eu vou falar da nossa honra em relação a Deus. Não ainda, vou falar no vertical, não ainda no horizontal. Nós vamos introduzir apenas esta mensagem, para que você sintonize que quando você deixa de lado a fé, e age pelos olhos, pelas vistas, e pelo nosso achômetro, nós estamos decaídos da glória de Deus. Nós não honramos a Deus, porque nós estamos fora de sintonia, nós estamos desalinhados, desgovernados, nós não estamos alinhados com o reino dos céus, com a vontade de Deus. Então, não existe possibilidade alguma de uma igreja, de um ser vivo, da igreja de Cristo, que somos nós, andarmos sem fé. Quando nós andamos sem fé, nos dirigindo por atalhos, por caminhos, batendo, entrando por portas nas quais o Senhor não abriu, nós estamos desonrando a Deus e não honrando. Honrar a Deus é andar de glória em glória, de fé em fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar no sentido de honrar. Então, em tudo que nós formos fazer, quando você não se utiliza desta pequena palavra fé, você não está honrando a Deus. Toda vez que Jesus se deparava com alguém e que havia possibilidade, ele perguntava: você crê? A pessoa respondia sim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Em João 11:40 nós vemos isso, quando Jesus dizia a Marta e Maria, as irmãs de quem? De Lázaro: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então ali nós vemos que, mas o que tem a ver isso, ter fé com honra? Tem tudo a ver. Não se honra a Deus, porque Ele nos deixou alguma coisa, e essa alguma coisa é para trazer à existência aquilo que não existe, é para trazer aquilo que já existe no plano espiritual, trazer do invisível para o visível. Quando nós exercitamos a fé, nós honramos a Deus. Tudo que nós formos fazer por fé, nós honramos a Deus. 1 Samuel 15:22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, a obediência é melhor do que o sacrifício, sim. Obedecer é melhor que sacrificar, porém nós paramos nisso. É melhor termos uma igreja obediente do que sacrificar? Não, é melhor termos uma igreja obediente, mas que tem esta revelação: continua a sacrificar, porém não mais coisas mortas, animais, para ter o perdão de Deus, para ter a remissão de Deus. Ao invés de morrer o pecador, morria o animal inocente. Hoje Deus, Ele só aceita um tipo de sacrifício. Romanos 12:1, volta a Romanos 12:1, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse sacrifício de Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo. Quem seria esse sacrifício vivo? É eu ir e falar assim: Jackson, vem à frente para ser um sacrifício vivo? Não, senão eu estou voltando na antiga aliança, eu estou indo buscar e dizendo que Ele poderá ser uma oferta, mas não virá por mãos de ninguém.
O sacrifício vivo é a espontaneidade. Está dizendo aqui que se ofereçam. Então, na realidade, Deus convida, Deus está dizendo pela tua palavra: se ofereçam como sacrifício vivo. O sacrifício vivo é você vir à frente, ou estar no teu quarto, ou aonde você estiver, e ali Deus quiser falar contigo, se manifestar. Ali vai existir um culto racional, ali vai existir um altar, ali é para a presença de Deus descer, o fogo descer e consumir o holocausto, não de coisas mais vivas, mas de coisas o quê? Melhor, não de coisas mais mortas, mas de coisas vivas. Não de coisas mais mortas, mas de coisas vivas. Quem são essas coisas vivas? Eu e você. Eu e você somos o sacrifício vivo. Deus não sente mais prazer, não se glorifica mais a Deus com coisas mortas, mas com sacrifícios vivos e espontâneos. Ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por exemplo, vou ficar pulando no culto. Se eu estou pulando para Jesus, este é um culto racional. Não se faz nada diante de Deus, naquilo que nós denominamos como culto, sem ter um porquê, sem ter uma razão. Isso se chama de culto racional. Pode-se todas as coisas, desde que você saiba que saiu dele esse comando para o teu espírito e voltará para ele, porque tudo que manifesta no corpo de um homem natural, em dançar, pular, correr. Eu fui numa conferência ano passado, tinha uma mulher, ela engatava uma primeira de costa, e dava acho que uns 200 metros, ela ia, e não sei como, que ela tinha olhos na nuca, porque ela não derrubava as pessoas e não trombava, mas num pau, ela dava um pau assim, aquilo, por que ela não derrubava? Ó, estou arrepiado. E por que ela não batia? Por que não capotava, rolando com as pessoas? Porque ela recebeu um comando do Espírito Santo. Por mais que é loucura um culto assim, com pessoas saindo correndo de ré, de costas, ela não trombava, desviava, nossa, vai bater, que doideira. Então entenda que, para o culto ser racional, tem que haver o comando, tem que sair dele, e para ele é que são feitas todas as coisas. Coloca para mim, 2 Coríntios 5,16. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos muito de não honrar a manifestação do Espírito Santo. Nós somos muito pessoas incrédulas, religiosas, que precisamos sermos desconstruídos, precisamos tirar o sistema de dentro de nós. E muitas das vezes nós não entendemos o que Paulo nos faz compreender por esta palavra. De 2 Coríntios 5,16 é o que está escrito ali. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Não se considera as coisas de Deus do ponto de vista humano. Não se considera as coisas do ponto de vista humano. Eu estou falando de princípios de honra. Agora estou falando da manifestação gloriosa do Senhor Espírito Santo, que Ele não tem a liberdade na sua igreja, num ambiente como este, e não tem a liberdade no individual com cada um, que nós achamos que é loucura. Imagine tu lá no meio do rio de Epitácio, deve ter 7 quilômetros de um lado, 7 do outro, para chegar até a margem de um lado para o outro, e você de forma inconfundível ouve uma voz que fala assim: venha, vai fazer um Cooper sobre as águas, te espero na outra margem. E você vê Jesus passando a 15, 20 por hora, correndo sobre as águas, e ele fala: venha, me siga. Isso é uma loucura. É uma loucura ou não é? E você cheio do Espírito Santo, convicto que é a voz de Deus, você vê Jesus ir e você não vai. Quantas vezes isso ocorre na nossa vida, amado?
Deus passa, nos convida, me siga. Siga os meus caminhos, siga os meus passos. Entre nos meus pensamentos. Porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Por isso que nós tomamos atalho, seguimos o nosso eu, que nós já destruímos a nossa carne. Já destruímos, melhor dizendo, já convalidamos, convertemos o nosso eu, que é a nossa alma, ao espírito. Tudo isso já foi ensinado. Quando isso é superado, se você sente no teu espírito a alegria e tem a convicção, sai correndo, pisa na água, engata uma primeira e vai atrás de Jesus, chega com ele até a margem. Porque Paulo está nos ensinando desta forma, deste modo, que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Não considere as coisas depois, com a vinda do Espírito Santo, do ponto de vista humano. Porque não há difícil nem impossível a Deus. Quando nós acreditamos e cremos na sua Escritura, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos dizendo assim, concordamos, damos peso à tua palavra. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. O que me importa é a primeira parte só. Não analise as coisas de Deus do ponto de vista humano. Não considere o que eu escrevi aqui, que ninguém conhecei o considerai segundo a sua carne. Quando você olha para uma pessoa, você não pode procurar defeito nela, porque se você procurar, tu vai achar. O que Deus está querendo dizer, quando você olhar para alguém, olhe honrando aquela pessoa, não olhe julgando aquela pessoa, porque ela pode não ser mais, e na eternidade, ainda que ela seja tudo aquilo que você está imaginando, ou pensando sobre ela não vai ser, se você liberar o que há de reino dentro de você, o que há de glória de Deus dentro de você, o que há de presença. Porque quando você vê que uma pessoa não é, mas você tem que projetá-la no teu espírito, como se ela fosse. Nós temos o enquadramento aqui, nós não temos mais que considerar aquela pessoa como sendo aquela pessoa naquele estado caótico que ela está. Mas considerá-la do ponto de vista de Deus, porque você tem que olhar para o ventre espiritual e ver ali a semente do propósito. Se assim fosse, Paulo teria sido enforcado, Paulo teria sido decapitado. Ou melhor, Saulo, mas alguém, e esse alguém foi o Senhor, viu um propósito na vida dele. E quando chegou o tempo do Senhor de exaltar, de pegar uma pessoa que não era, e torná-la naquilo que ele projetou que ela fosse, Saulo se tornou Paulo, um dos maiores homens da Bíblia, que escreveu quase todo o Novo Testamento, a maior parte das cartas, das epístolas. Nós precisamos deste olho, e quando você olha com os olhos de misericórdia, de graça, sobre uma vida, você está honrando. Eu só estou falando de honra em relação a Deus ainda. Então comece a entender que quando você olha para uma pessoa, não olhe julgando, condenando-a, mas olhe com o olho clínico de Jesus. Ajude ela a identificar o seu propósito dentro de si e cumpri-lo piamente, porque isso agrada a Deus, isso honra a Deus. Não honra a Deus as suas realizações, realizadas, feitas, concluídas, sem o aprove de Deus, sem a mão de Deus, sem a direção de Deus, sem Deus dizer assim, sem Jesus dizer, vem Pedro, mas tu não é um fantasma, não sou fantasma, venha Pedro, venha. Quando Jesus fala desta forma com você, você deve ir, você deve andar sobre as águas. Se ele mandar você pular de uma montanha que vai bater asa, vai bater asa. Que se você vai planar como ultraleve, vai, como a asa delta, vai. Se ele falou, está falado. Não existe impossível nem difícil. Agora imagine se o Espírito Santo chegasse diante de Felipe e dissesse para ele, entenda bem, eu vou tentar te explicar o que eu vou fazer contigo, tá? Aqui existe um portal, então você aperta o botão, abre a porta, você entra, fica quietinho, amarra o cinto, que eu vou te levar para um eunuco, que ele está querendo saber de mim lá no deserto. Ele foi adorar lá em Jerusalém, ele está voltando, e ele não compreende nada, entendeu? Então você vai entrar aqui num portal, que é nada, amado, não houve explicação. O que houve é a fala do Espírito Santo, e a hora que Felipe foi raciocinar, ao segundo respiro, ele já estava lá, aonde era para estar.
Imagine o Espírito Santo tentando explicar: vou teleportar, vou, sei lá o nome que é isso, vou transladar você, vou pirulitar você daqui, você vai aparecer ali, mas como vai ser? É um pozinho? É uma varinha mágica? Eu vou entrar dentro de uma nave espacial? Eu vou entrar dentro de um veículo? E como que vai ser? Que não vai ser, já foi, já está aqui. O eunuco está aqui, pregue para ele, batize ele, faça o que tem que ser feito. Muitas das vezes nós queremos muitas explicações do nosso Deus. E isso desabona, nós não glorificamos a Deus. A maior parte do sobrenatural, ele é travado na nossa mente. Ele é travado, bloqueado. E o sobrenatural não é capaz de tornar possível aquilo que era impossível. Tornar possível aquilo que é difícil, aquilo que é pouco provável. Porque a nossa mente, ela trabalha ainda pela lógica. O que eu estou dizendo, o verdadeiro culto racional é aquele que, em tese, tudo que for feito tem que voltar para Ele. Dele, para Ele, são feitas todas as coisas. Isso é glorificar o Senhor. Se volta a sua dança, o seu pulo de ré, se você planta a bananeira e Deus mandou, se é para Ele, Ele recebe. Você glorifica Ele, você honra Ele. Agora, se é a nível carnal ou almático, Deus não recebe nada. Coloque para mim Romanos 11:36. Então entenda que honrar é você olhar no Espírito para dentro das pessoas. É você converger para o propósito que Deus tem e ajudar esta pessoa a cumprir o teu propósito. Porque esta pessoa na face da terra, realizando boas obras, ela pode chegar naquele dia, as suas obras serem consideradas palha, feno e madeira, porque elas não foram debaixo do crivo, do mando do Espírito Santo, do mando de Deus, de Jesus. Não foi pelo Espírito que você fez a obra, a realização ou as realizações. Deus só recebe aquilo que é fruto do Espírito. Se o Espírito mandou, aí tudo bem, aí tu vai ter que executar. Primeiro o Espírito, depois as realizações. Primeiro o Espírito, o comando do Espírito, a revelação do Espírito, a ordem do Espírito, depois a realização aqui no planeta Terra, neste ambiente que nós vivemos. Romanos 11:36 é a honra. Se tudo que nós fizermos não acontecer isso, o que é que tu está falando, apóstolo? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Se tudo que você e eu formos fazer não partir dele, não for por ele ou para ele, se a saída não é dele, se o início não foi nele e não voltar para ele, se ele não for o início e o fim, se ele não for o início e o fim, se não partir dele, não voltar para ele, não há honra. Nós roubamos a honra, nós retiramos a honra. Tudo tem que ser partindo dele, partindo do princípio, partindo dele, por ele, para ele, é que são feitas todas as coisas. Honra dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se tudo que você objetivar a fazer, o pulo, durante o culto, veio uma doideira dos céus, você foi sair da casa, o Espírito Santo falou: sabe aquela folha grande de sulfite branca? Você leva. Tá bom. Leva uns pincel também. Ok. O poder de Deus desce, a glória manifesta. O Espírito Santo vem e fala assim: vai lá e pinta tal coisa. Nos Estados Unidos é direto e reto isso acontece. E a pessoa sai, ela joga o tripé ali e começa a desenhar. Tem outras pessoas que começam a pintar. Outras jogam um tecido no chão e começam ali, tchau, tchau, tchau. Entra um religioso, entra alguém do sistema. Você acha que Deus recebe uma coisa dessa? Isso é uma abominação, isso é pecado.
Isso daqui é uma seita. Isso aqui é uma heresia. Olha quantos hereges. Olha quantos hereges. Vocês estão entendendo? Eu acho que vocês não estão entendendo, porque eu não estou ouvindo glória a Deus. Não estou ouvindo glória a Deus. Então quando você entender, você dá um glória a Deus, amém? Vamos combinar assim por diante, até que Jesus volte? Quando você entender, dá glória a Deus. Você não entende, fica sem dar glória a Deus. Aí eu vou ter um termômetro de que vocês estão doidão. Vocês estão que nem tico e teco, batendo cabeça e não entendendo. Deus mandou essa pessoa levar isso. Durante a ministração, o Espírito Santo quer alguma coisa dela. Que ela faça aquilo que o Espírito Santo quer. Não estou dizendo que vai ser assim aqui, ou poderá ser, ou algo muito diferente Deus tem para conosco. O que Deus tem para conosco é que o templo vai estar aberto, todas as portas, inclusive aquela que nós estamos arrancando para fazer mais ela aberta. E não vai ter ninguém aqui. Só vai ter pessoas lá no pátio, sobe. Mas sobe, e quem vai ministrar? Não tem palestrante. Não. Tem alguém que vai impor as mãos sobre mim? Eu tenho alguém lá para eu contar que eu vou abrir uma campanha para eu resolver algo? Não, não vai ter. Mas quem vai estar lá? Ele. Ele quem? Não vejo ninguém. Só vejo um som de fundo. Mas deita lá para o chão e fica lá. Você sabia que até a nossa oração, ela tem que ser uma oração que honre a Deus? Preste atenção. Preste muita atenção. Olha o que o Espírito Santo fala ao meu espírito. Quando eu começo a orar a Deus, levando Deus a querer fazer alguma coisa que eu estou pedindo, que eu necessito, isso quer dizer que eu estou querendo dar uma ordem para Deus. Isso é uma desonra, sabia? Antes de você pedir, não diz a palavra que Ele já sabe o que é necessário para nós? Não, onde está dito? Mas pedir e dar-se-vos. Amado, Ele está pedindo você como um sacrifício vivo. Ele quer você para Ele. Ele não está preocupado com o que você vai comer, beber ou vestir, as portas que precisam se abrir, a condição financeira que precisa vir, a tua saúde que precisa ser tocada por Ele. Ele está preocupado em tê-lo e tê-la como um sacrifício vivo. Essa é a maior honra que você pode dar. Porque se você for dele, Ele vai cuidar de você. Se você for propriedade peculiar de Cristo, Ele vai poder entrar dentro de você. E aonde Cristo está, o diabo não está. Onde Cristo está, a doença não pode ficar. Onde Cristo está, os demônios que te zoam a cabeça, que te faz depressiva, angustiada, não vai poder ficar. O problema é que nós não nos tornamos propriedade peculiar de Cristo. Cristo não pode crescer, Cristo não pode inchar, Cristo não pode permear, Cristo não pode se conduzir por todas as áreas do nosso ser, porque há uma plaquinha em algumas áreas da nossa vida de restrição, proibida a entrada, até mesmo de Deus. Direto e reto nós colocamos uma plaquinha lá, proibida a entrada de Deus. Até aqui tu pode, daqui para diante não, cuido eu. Como é que nós vamos honrar a Deus? Dissemos que Ele é nosso Pai. Muito nós dizemos, a partir do momento que eu me tornei filho de Deus, praticamente não, eu não tenho mais o livre-arbítrio, mas Ele não pode viver por você, através de você. Eu estou falando que nós estamos desonrando a Deus, quase a todo momento, quase a todo instante, minuto por minuto, hora por hora, dia após dia, semana após semana, nós estamos desonrando a Deus, por não entendermos como honrá-lo. Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Se você não consegue se entregar por inteiro, você só é uma pessoa obediente, porque você está fazendo um pequeno sacrifício de vir para a igreja. Entenda que, olha o que eu escrevi aqui. Quando é que eu sei que eu estou honrando a Deus ou uma pessoa? Quando o sacrifício de honrar já não for um sacrifício para mim. Quando fazer as coisas já não for um sacrifício, e sim um prazer. Quando aquilo que era sacrifício para mim, isso é obediência. Obediência ainda é um sacrifício para você. Eu preciso de 5 diáconos, estamos de quinta a domingo, precisa limpar a igreja, porque o nosso empregado só
trabalha até sexta e sábado e domingo. Tá bom, eu vou lá. Tá bom, pastor, tá bom, apóstolo. Vai obedecer. Você só é uma pessoa obediente. Então ainda para você é um sacrifício vir limpar a igreja, limpar os banheiros, varrer, tirar os cabelos, passar o aspirador de pó, passar um pano e um cheirinho. Mas quando for de livre e espontânea vontade, voluntariamente, quando algo for um prazer, isso é honra. A maior parte de nós, até mesmo sendo dizimista e ofertante, só são obedientes, mas nunca honram a Deus. Não sei por que Deus manda falar isso. Me faz lembrar agora o Senhor Espírito Santo, que aquela viúva, ela deu tudo que ela tinha. Jesus estava ali só observando, isso é importante. E ela foi e depositou tudo que ela tinha. Então, entenda que você pode dar até mais do que essa viúva. Eu posso dar até mais do que essa viúva. Você pode ofertar, agora não sei porquê, Deus partiu para esse lado. Você pode até ofertar mais do que uma outra pessoa, mas ainda você não honrar a Deus, porque só honra a Deus aquilo que é dado em tudo para Ele, tudo para Ele. Nossa, que ideia. Então agora acaba o problema seu de ser dizimista ou não. Se ficar, se é da antiga aliança, se é da nova aliança, se é do antigo pacto, do novo pacto, se é do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pega e faz assim, joga no lixo, dê tudo. Quer ter resolvido? Dê tudo, a palavra, obedeça só a palavra. Não fica nessa discussão se é devido o dízimo, se não é devido o dízimo, se é do Antigo, se é do Novo Testamento. Ele mandou dar tudo. Alguém quer honrar Deus aqui, sim ou não? Sim ou não? Quer honrar? Quer honrar? Quer honrar? Dê tudo. Agora vamos esquecer da parte financeira, vamos aplicar na parte espiritual. Quer honrar a Deus? Dê tudo de si para Deus. Não seja um crente meia boca. Porque honrar a Deus, amado, não é um sacrifício vir à igreja. Honrar a Deus não é um sacrifício ofertar, dizimar. Não é um sacrifício jejuar. Não é um sacrifício vir para o dia que nós instituímos como um propósito de oração. Não é. Se é ainda um sacrifício para você, esses princípios bíblicos, essas maneiras de nós nos conduzirmos e termos relacionamento, intimidade com o Senhor Espírito Santo, só somos meramente pessoas obedientes. Isso nós já aprendemos em toda a série de ministração. Só que Deus quer algo a mais. Ele quer que haja honra. Ele quer que haja honra. Amados, vocês querem honrar a Deus, sim ou não? Então, quantas vezes já me disseram assim: mas apóstolo, estou de mal com o Senhor não reconhece o que eu faço? Já estou fazendo até demais. Está fazendo para o homem? Não, estou fazendo para Deus. Deus, fazer demais não honra a Deus, mas fazer tudo honra a Deus. Já estou fazendo a minha parte, obediente, não honra a Deus. Fazer tudo o que Ele mandou, honra a Deus. Isso repercute no plano financeiro e no plano espiritual. Mas eu já faço 8 horas de serão. Isso é um sacrifício? É um sacrifício. Só é obediente. Você é digno só do seu salário por isso. Deus está procurando os adoradores, os verdadeiros adoradores, que oram em espírito e em verdade, que querem honrar a Deus, que têm prazer em buscar a tua presença, em trabalhar na obra, em orar pelas pessoas, em aconselhar, em ajudar aqui o Evangelho. O que é o Evangelho? A expandir Cristo, a levar Cristo para as pessoas. Quando você dá muito, você está obedecendo, mas quando você dá tudo, você está honrando. Você não honra a Deus quando você dá mais do que outras pessoas, e sim quando você dá tudo. Você pode fazer algo a mais do que eu, e mesmo assim não estar honrando a Deus, porque eu não honro quando eu dou ou faço mais. Anote isso, porque eu não honro quando eu dou ou faço mais, mas sim quando eu dou meu tudo.
Eu só honro quando eu dou o meu tudo. Leve para o lado financeiro, leve para o lado do amor, leve para o lado da misericórdia, leve para o lado, para a área, para o setor, para o segmento da tua vida que tu quiser. Então o que nós vemos? Que Deus não sente prazer às vezes se manifestar em nossa igreja e na maior parte das igrejas da face da terra, porque as pessoas só no máximo são obedientes e não são pessoas honrosas, não honram a Deus em tudo. Só é honra quando nós honramos em tudo. Eu estou falando de Deus ainda, não estou falando do ser humano. Nós vamos pegar essa série e nós vamos destrinchar, que nem Jack Stripador, em partes nós vamos ensiná-los. E essa igreja vai ser uma igreja que honra, porque daí Deus, na pessoa do Senhor Espírito Santo, terá prazer em se manifestar em nossas vidas. Porque nada é impossível. Há uma promessa, nações virão para cá. Se não ficar ninguém, estou eu aqui com a minha família. Nós vamos aguardar, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Passarás os céus e a terra, Isaías, mas a palavra de Deus cumprirá o seu desígnio. As promessas do Senhor se cumprirão. Eu não temo, eu quero sair da obediência, eu quero entrar na honra, eu quero dar o meu tudo. Alguém quer estar comigo? Mas isso vai doer. O Senhor coloca tipo assim, a igreja ultimamente, vamos pegar uma mulher que está grávida e vai gerar uma criança. Existem dois tipos de parto. Por cesárea, ela recebe ali anestesia e não tem nenhuma dor. Porém também ela vai demorar vários dias para ela ter o seu bebê no colo de maneira correta e vai conseguir andar de forma saudável, curtir a tua criança, sem nenhuma dor. Assim tem sido as igrejas. Porém a igreja que Deus tem é aquela mulher no parto normal, aonde ela chora, range os dentes, tem dor, dá desespero, dá vontade de se matar, pular pela janela do hospital, mas ela gera uma criança. Logo em seguida ela já tem esse bebê no colo, ela já está saudável e ela já consegue andar. O que Deus dá como referência, como ilustração, nós somos esta igreja que está querendo gerar filhos, fruto de um processo sobrenatural, que é natural. O nascimento de uma criança é uma atividade do corpo de maneira natural, mas nós, além do natural, nós estamos gerando no sobrenatural. A igreja verdadeira de Cristo, ela gera em dores de parto, com sofrimento. Jesus teve dor, sofreu, padeceu, mas Ele não abriu mão da cruz, Ele não desceu. Ele disse ali no Getsemane, onde o teu suor ali convertia-se em sangue e pingava naquela terra. Ele falou, se possível for, mas contudo seja feita a tua vontade. Cristo nos gerou em dor, em sacrifício e em morte. Nós queremos gerar filhos do fogo, do avivamento, trazer nações para cá, mas nós não queremos gerar em dores, em sofrimento, em parto dificultoso. Às vezes o filho está de lado, está de esgueio, está de ponta cabeça, está entalado, dor, a ponto de nós entrarmos quase em morte, mas nós estamos, pela bondade e misericórdia de Deus, expelindo os filhos para fora. Deus não quer que esta igreja, Deus não nos levantou para nós termos um parto normal. Sabe o que significa um parto? Melhor dizendo, um parto de cesárea. Deus não nos levantou para ter um parto sem dores. Sabe o que é um parto sem dores? Uma igreja sem dores? É uma igreja que ela fica dando injeção no seu povo, para suprir a sua dor, as suas perseguições, achando que Deus só é amor, que Deus Ele só quer o seu bem. Deus quer nos matar, sim, matar a nossa carne, destruir a nossa carne, converter o nosso eu ao Espírito. As igrejas têm entorpecido a noiva. A noiva que a igreja está sendo entorpecida, não sei por que Deus está dando essas doideiras, mas
temos entorpecido com palavras. Deus vai dar a vitória está chegando, a porta está se abrindo. Olha Deus, olha o varão de fogo tocando você. Receba-lhe, receba a chave da vitória, receba a chave da vitória. Deus está mandando dizer aqui que está colocando dinheiro na sua conta, a chave do teu carro está chegando, o pão está sendo posto sobre a tua mesa, o maná está descendo do céu. Estamos entorpecendo a igreja de Cristo. Em vez dela ter dores para gerar, mas gerar um parto normal, no natural, como a criação manda. Não, eu não posso trazer dores e nem sofrimento. Não pode os meus filhos estarem sendo perseguidos com a maturidade espiritual que terá a igreja de Cristo, se não houver perseguição, se não houver dores de parto, ranger de dente, sofrimento. O que será de nós, amados? Não há honra nisso. Trazer um evangelho fácil. Um evangelho fácil. Deus não tem problema de salvar e levar os ricos para o reino dos céus. Mas é mais fácil passar o quê? Um camelo sobre o furo de uma agulha do que um desses adentrar ao reino dos céus. Talvez você não seja rico em condição financeira, mas você está muito rico do mundo dentro de você e do teu achômetro, achando que as coisas de Deus não são desta maneira. Jesus está voltando para buscar uma igreja, tal como foi o teu filho. Se ele não poupou o seu filho, não teve por usurpação poupar o teu filho. Pai, porque me abandonaste? Ó Deus, virando as costas. Vocês acham que nós teremos um tratamento diferente do que foi com Cristo? Não. Em tudo nós temos que seguir o nosso mestre e Pai. Não poupe, não dê entorpecentes para a igreja. Ela vai nascer defeituosa. Vão ser membros defeituosos, membros pelinha de moça, porcelaninha. Fui. A verdade é que liberta. Deus, ele é amor, sim, existe amor no meu coração. Mas eu, quando prego, eu que estou mais feio na foto do que vocês. Que Deus exige de mim. Como que eu vou dar o que eu não sou? Pensa que está fácil, bem, estou no estreito. Chegar no canto ali, daquela parede, Deus com os dois braços estirados. E eu tentando escapar, passar por baixo da perna, ele fecha. Eu tento correr, ele segura. Eu tento voar por cima, ele segura. Eu tento partir à esquerda, ele segura. Eu passo para a perna, ele fecha de novo. Não tem como fugir do Senhor. Já aprendemos o que é ser obediente. Deus falou que não serve. Só a obediência não serve. Porque a obediência ainda gera sacrifício. E sacrifícios de tolo. Deus, ele quer sacrifício vivo. E eu olho para um monte de sacrifício vivo aqui. Esse monte de sacrifício vivo aqui, que está com os olhinhos assim vidrados na palavra. É para eles, é para vocês, que Deus tem algo especial. É para aqueles que querem. É para aqueles que se oferecem. É para aqueles que falam assim: Hey! Não é só Isaías não, Deus. Deus, ó Deus, por que só Isaías? Eis-me aqui também. Ó Deus, por que só com Davi? Por que só com Samuel? Por que só com Davi? Ei Deus, estou aqui, usa a mim. Não além daquilo, nem abaixo daquilo, mas tão somente aquilo que o Senhor projetou para que eu seja. Isso é honrar a Deus. A maior honra que você poderia dar a Deus é nele, mergulhar nele, nas entranhas dele, no seu interior está o teu propósito, e lá encontrar o teu propósito, voltar com a revelação do teu propósito de Deus, olhar e falar: é isso, Deus? Amém, me dá condições, me ajude a eu não retroceder, a eu não recuar. Porque o meu apóstolo diz que o Senhor não tem prazer na alma daquele que recua, fraqueja e deserta. Eu sou Josué, eu sou um Caleb, eu vou entrar na Canaã. Se tem filhos de Anak, se tem Anakim, se tem filhos de gigantes, se tem gigantes, se tem, seja o que for,
eu vou no teu nome. Eles podem vir contra mim com armas, ferramentas, tantas coisas, mas eu vou contra eles como Davi, no nome do Senhor dos Exércitos. É não temer. Deus vai levantar uma igreja avante, uma igreja que não vai esperar o inferno vir aqui. Ultimamente o inferno está batendo com as botinas nas nossas portas. É nós que temos que ir contra as portas do inferno, derrubar as portas do inferno, e nós vamos no nome do grande eu sou. Faraó, melhor dizendo, Moisés fala, tá, eu vou lá, tudo bem, eu estou acreditando. O senhor está que nem Gasparzinho aqui, falando desse negócio aqui, que não, só o sangue, amém. Em nome de quem? Diga que o grande eu sou te mandou. Nós vamos no nome dele. Aí quando você precisar, você pesquisa no Google, como que é o nome? Jeová de guerra, qual é o nome dele? Aí não sabem o nome, como que nós vamos no nome do Jeová de guerra? Jeová de guerra, o Deus de guerra, qual é o nome dele? Aí busca no Google. E quando você for levar na casa de alguém, o Jeová que cura, Jeová Rafa. E os vários nomes de Deus, os vários atributos de Deus, é a natureza de Deus. Você não vai no nome só de um, você vai no nome de Jesus, mas dentro desse nome está todos os nomes de Jeová, porque ele disse, a partir de hoje, no céu, na terra, debaixo da terra, não há nome mais poderoso do que é o nome de Jesus Cristo. Então não precisa ficar decorando, fala no nome de Jesus, ele já sabe que o Jeová Rafa vem, Nissim vem, Elohim vem, e assim vem. Os vários significados do nome de Deus está dentro da pessoa de Jesus Cristo, porque ele é Deus. Jesus. Honrar a Deus não é somente se preparar, e agora pegou firme para mim, apenas para os dias de culto. Se assim procedo, não estou honrando a Deus como devia. Eu queria abolir essa parte. Deus falou, quando pisa no dedão, você não quer escrever isso daí? Eu falei, mas aí o senhor está batendo em mim. Ele falou, o problema é seu. Eu tenho que pegar você primeiro, depois eu pego a minha igreja. Quando nós só pensamos em Deus, no dia que a gente se dispõe a vir de quinta, domingo e de sexta-feira na escola de Cristo, é falta de honra. Isso não é honra, mas é um sacrifício, porque você só se lembra naquele dia de sacrificar, de acender o teu altar. O Senhor, quando eu preguei fogo no altar, em 4 ministrações, e repeti lá em Bauru, não pode faltar fogo no altar, lenha no altar. Ele só se mantém aceso hoje em dia, não mais por lenha. Sabe qual é a lenha? É uma lenha viva. Qual o nome dessa lenha viva? Lucas Brandon, Rosângela, Rosana, Carlos, Letícia, Jackson, Luan, Fabiana, Camila, Márcio, Rose, Ari, pastor Ari não, Ari, pastor Adilson não, Adilson, apóstolo Branco não, Branco. O altar precisa se manter aceso. Isso é honrar a Deus. Oi pai, bom dia. Como o senhor passou a noite? Dormiu bem? Ô Senhor Espírito Santo, o senhor não cuidou de mim no meu sonho, veio um monte de demônio para cima de mim. Ô cabeção, eu estava aí, você viu que você partiu para cima dos demônios e cobriu eles na pancada? Foi. Ah tá. E agora, o que tem pelo dia? Bom, o seu dia vai ser assim, assado, cozido, mal passado. Vem uma saladinha, mas não vai ter azeite. E nem sal tem. Ah, tá. Então vai ter cara de bom, mas no final não vai ter o tempero do Senhor? Não. Ok. Mas o Senhor vai estar comigo? Opa! Cristo, o meu Senhor, disse que eu viria, eu sou o Consolador, e estaria com você até? Não ouvi. Até o quê? Consumação dos séculos. Então, em hipótese alguma, Ele não estará conosco. Ele estará
desde que você queira que Ele esteja. Honrar a Deus no momento da oração não é orar a Deus, dando conselhos, dizer a Ele o que Ele deve fazer ou deixar de fazer. Honrar a Deus. Então você não honra a Deus quando você começa a direcionar Deus no que Ele deve fazer. Isso é forte, hein? Eu falei, Deus? Então eu orava errado. Ele falou, sim, você e um montão de gente. Tá, mas eu era ignorante. Sim. João 15, 22 diz, se eu não viera, não houvera falado, não haveria pecado. Mas agora não há mais desculpa para os vossos pecados. Eu falei, eita glória. Então agora eu não devo mais orar dessa forma? Não. Então orar direcionando Deus, o que Ele deve ou não fazer, não é honrar a Deus. É oração, mas não honra a Deus. Então nós estamos colocando vocês, não, tem ouro 16 quilates, 15, não sei. Deus quer de quanto? 18, 21, existe 21 também? Deus quer o ouro máximo, quer vocês nos quilates dele. 24 quilates, Deus quer no ápice, que vocês brilhem e eu também. Então nós vamos aprender que até na oração, nós não honramos a Deus. Nós podemos estar desonrando a Deus, na nossa forma de nos colocarmos diante de Deus. O que Ele mais ama, Pai, eis-me aqui. Você dá um pulo espiritualmente, coloca um colchão, eu tenho lá. Então você pode pular, se Ele não agarrar você, você vai cair no colchão. E pula e fala, Pai, me receba. De corpo, alma e espírito, Senhor. Torna eu a tua imagem e semelhança. O que Ele mais quer é esse tipo de oração. Esse você pode pedir. Esse pedido honra a Deus. Esse pedido que Ele almeja, que Ele tem prazer. Pai, me torne a tua imagem e semelhança. Pai, aquele apóstolo maluco lá, ele pregou que o Senhor não tem prazer quando as pessoas são geradas pela tua igreja, através de entorpecentes, parto de cesariana, e sim que o Senhor quer um parto normal, natural, que dói. Então, Pai, vai doer, mas eis-me aqui. Leva um toquinho, aquele assim que você mastiga, ou dobra uma toalhinha, ou pega uma camisa e torce. Ai Deus, bate, taca a injeção na testa, pá. Aí na minha língua, na minha orelha, pá. Ou melhor, isso daí dói, né? Brasas vivas que nem Isaías. Passa, queimou. Passa nos olhos. Passa pelo corpo. Amados, não é doideira não. Isso é o que honra a Deus. Estou falando de uma forma de nós honrarmos a Deus. Outra situação, quem somos nós para dar alguma coisa a Deus? Quem somos nós para dar alguma coisa a Deus? Nós achamos, Pai, eu estou te dando o meu louvor, minha adoração. Quem somos nós para dar alguma coisa a Deus? Agora me faz lembrar, Adão e o jardim. Entenda que no ápice do surgimento das nossas vidas, do planeta Terra, o que o Senhor está tentando falar? Quem surgiu primeiro? O jardim ou Adão? Quem surgiu primeiro? O jardim ou Adão? O jardim. Então quando ele foi comer, quando ele foi usufruir, quando ele foi ter prazer nas coisas do Senhor, elas já estavam prontas. Quem deu primeiro? Quem fez primeiro? Deus. Nunca nós conseguiremos fazer alguma coisa antes de Deus. Quando você vem aqui ofertar e dizimar, quem te deu antes para você estar aqui? Deus. Nós nunca conseguiremos dar alguma coisa para Deus, amado, antes dele. Então aprenda a honrar que tudo que você tem o Ele já te deu primeiro, Ele já te deu vida primeiro. Ele te deu salvação, tu és salvo porque Ele te deu primeiro a salvação. Porque Ele deu primeiramente, em João 3,16, o Filho dele, por amor a nós. Deu o seu unigênito filho, seu primeiro filho, por amor a nós. Então tudo que nós formos fazer, lembremos que antes Ele fez primeiro. Antes Deus fez primeiro. Tudo Ele fez antes primeiro. Então tudo que nós viermos fazer, no máximo o que Ele exige, não, o que Ele espera, que nós o honremos e que nós façamos o melhor. Porque tudo Ele fez o melhor para nós. Nos deu do melhor. Ele não precisava, na obediência
Adão não precisava plantar, tudo era grátis, tudo era de graça. Mas quando ele desobedeceu, o Senhor falou: agora tu vai trabalhar, vai lavrar a terra e comerá dos frutos daquilo que o teu suor escorrer e as tuas mãos fizerem. Então entenda que Deus pode nos privilegiar. O Éden ele ainda existe, o jardim físico ele está lá, mas o Éden espiritual mantém a mesma lei, porque Malaquias 3:6, anote, Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda. Esse mesmo critério de avaliação, de abençoar os seus, que estava no Éden, onde ele não precisava fazer nada, quando ele era obediente, quando ele honrava a Deus, quando ele honrava nas ordens que Deus deu a Adão, enquanto ele estava cumprindo as ordens, enquanto ele estava honrando a Deus, ele era agraciado e não havia sofrimento, ele não tinha que sacrificar. Mas depois ele teve que sacrificar as suas forças, porque aí só viria para ele comer, para ele se alimentar, para ele vestir fruto do seu sacrifício. É sair da dependência de Deus. O que Deus quer é retornar status quo, a situação de origem da igreja, a dependência pura do Espírito Santo, sendo Ele o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, o seu tudo. Nele tudo, dele, para Ele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Só conseguiremos honrar quando este ciclo ele for fechado em tudo que nós formos fazer. Se não for para glorificar a Deus, para honrar a Ele, não faça, porque no máximo você vai ser uma pessoa obediente. E nem sempre ser obediente não importa dizer que nós não somos rebeldes. Vou repetir, acho que você não ouviu. Nem sempre quando nós somos obedientes, isso não quer dizer que nós não sejamos revoltosos e rebeldes. Porque como eu sempre digo, você pode estar prostrado aqui igual quinta-feira fisicamente, mas dentro de você, você está discordando, você está em pé. Você está dobrado para todo mundo ver a aparência de santo, santarrão, que está em santidade, que está na unção, cheio do poder de Deus. Você pode estar ajoelhado aqui, fisicamente, mas espiritualmente você está em pé, porque você não concorda com a forma de Deus agir, falar e fazer na sua vida. E quando assim nós nos portamos, nós não honramos a Deus. Nós não honramos a Deus. Eu sei que é uma palavra forte, mas é uma palavra de exortação. Exortação, vai ver o que significa, é motivar vocês. É uma palavra para confrontar a carne de vocês, a alma de vocês, e a minha carne e a minha alma, porque eu estou no mesmo barco. O que é para vocês é para mim. Coloca para mim 1 Pedro 2,20. Tenho tempo ainda, amados, fique em paz. 1 Pedro 2,20. Eu vou pegar só a primeira parte que... Bom, enfim. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Não quero essa primeira parte, eu quero só a segunda. Ó. Mas se vocês suportam, olha o da mulher lá, que ela tem dores no parto. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, eita glória. Mas se nós suportamos as dores, o sofrimento por termos feito bem, ok, apóstolo? Isso é louvável, isso é o que? Honra diante de Deus. Isso é louvável, tudo que é louvável, honra a Deus. Se por você fazer o bem, apóstolo Carlos Branco, para de murmurar, por você ter feito bem às pessoas, e elas não entenderem, te tratarem com o mal, isso é louvável diante de Deus. Isso é louvável diante de Deus. Isso é honra diante de Deus. Isso Deus recebe. Se por você fazer o bem, recebeu açoites, te trataram mal, te caluniaram, te injuriaram, te difamaram, não te compreenderam, não importa, isso é louvável diante de Deus. Pega essa palavra, amém? Glória a Deus. Se o que tu está fazendo é certo, se o que tu está fazendo, pretende fazer, está fazendo,
está a trancos e barrancos, mas está fazendo o que é certo, deixe que o povo fale. Deixe que Satanás venha contra você, porque ele pode vir por um caminho e por 7 ele vai sair, porque o Senhor dos Exércitos está ali. Lembra lá o profeta? O moço está desesperado. Olha lá, olha lá, olha. Ele falou, tá. Pega a cabecinha dele assim, vira. Abre o teu olho. Pinga 2 colírios dos céus. Agora veja. O que eu vejo? Números maiores de anjos. Olha lá. Olha o exército dos céus. Quando você e eu estamos dispostos a suportar o sofrimento, a dor, para gerar uma verdadeira igreja, para gerar filhos maduros, filhos alinhados com o reino, filhos com o cheiro, o gosto, a aparência de Cristo, isso é louvável. Não ter uma igreja Frankenstein. Quem tem boca louve a Deus, não é bem assim, é e não é. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas é pelo Espírito Santo só que ele recebe. Os templos foram adornados, cheios de ouro, cheios daquilo, mas ele chegou diante de uma tenda simples, e ele disse, que nos últimos tempos, seria reedificada a tenda de Davi. Não era adornada de ouro, prata, de incensos, não era cheia de tantas coisas valiosas, mas é o que agradava a Deus. E nos últimos tempos, Deus vai levantar a tenda de Davi, onde os verdadeiros adoradores adorarão Ele em espírito e em verdade, honrando a Ele. Não há honra, Mateus 25, 21, coloca aí, Deus coloca esse versículo, não há honra, Deus não tem como honrar você no muito, se no pouco você não for fiel, não o reconhecer. Deus faz o que quer, já perdi todo o controle da palavra. Glória a Deus por isso. O Senhor respondeu muito bem. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Pega essa parábola, traz para a realidade, para o reino dos céus. Ele só vai honrar quando você for fiel no pouco. Mas está duro, está doendo. Dá anestesia, não vai de cesárea não, vai nascer de parto normal, mas está doendo, não importa, ai que sofrimento, ai que dor, eu vou morrer, não vai morrer. Quem tem promessa e está debaixo da nuvem, como esteve Josué e Caleb, vão entrar na terra prometida. Morre quem não glorifica a Deus. Morre quem não honra a Deus no pouco, porque no muito Deus não tem como colocar nada sobre você, nada sobre mim. Eu não gosto de me usar como exemplo, mas porque as coisas acontecem. Do jeito que vinha por ar, mar e terra, demônio, hoje vem as bênçãos por ar, mar e terra também. Você nem sabe de onde vem. E nem por isso Deus está me poupando, me dando um entorpecente, para eu ficar meio chapadão. Não estou fazendo uso de maconha, nem de cocaína, nem de ejetável na veia, para ficar meio doidão. Doidão é de pancada mesmo. É de surra muitas das vezes. É de dor, é de sofrimento. Dói até na alma. A ponto de você querer jogar tudo, ir lá do viaduto, dar um pulo de ponta cabeça. A hora que os anjos virem, não, você tem promessa, cai fora anjo. O outro, vou te segurar, não, sai. Deixa eu esborrachar, deixa eu morrer. Porque a alma ela fica meio doidona, né? E a carne fala, vai, morra logo desgraçado, morra, quero te levar para o inferno. E a alma vai na dela, e a alma vai na da carne. Vai, vamos fazer um acordo, vamos matar esse cara, vamos arrancar ele. Agora que ele foi encaixado, agora que ela foi encaixada no lugar certo, ó Deus falando em revelação, vamos arrancar, vamos criar uma situação, vamos arrancar ela da promessa. Vamos entrar dentro do coração de Moisés, não vamos dar ouvido, Deus não é bem assim, fala para a pedra, não dá uma varada na pedra, dá água aí logo para nós, pedra, vai logo, pedra.
Chuta Jesus para você ver. Retruca contra Jesus. Moisés foi salvo. Absoluta certeza que sim. Mas ele viu e não pôde entrar na terra prometida. Ele viu e não pôde entrar na terra prometida. Deus não quer que você e eu tenhamos a mesma atitude de Moisés. Ele quer que você trepe lá, suba, veja e entre e usufrua. Tomar por herança aquilo que já desde o princípio eu já destinei para você. Há um livro em Salmos, onde tudo a respeito de nós já está escrito. Tudo a respeito de você e de mim está escrito. Qual é a mesmo? 115 alguma coisa, sei lá. Está lá num Salmo, 115, 16, sei lá o que. Tentem achar aí. Está escrito a respeito de nós. Sabe o que Deus quer? Que você o busque em espírito e em verdade. Mergulhe dentro dele. Vá buscar nele. Senta no colo dele. Abre o livro. E ele vai falar, olha aqui você, Carlos Alberto Branco, Lucas Brandon, Mauro Roberto Pena, Lindenberg, que nome esquisito, mas olha que Lindenberg, olha o que eu tenho com você. Nossa, isso já era para ter acontecido há 10 anos atrás. E agora? Não, mas tudo bem, aqui eu dei um jeito aqui, está assim, assim, aqui na frente de novo, mas tem esse preço. Preço mais que eu já estou pagando mais, porque já era para você estar nesse auge, já era para você estar nessa condição, já era para você estar nessa condição. Calma, pai. Não, filho, já era para você estar nessa condição e você pisou na bola. E você fraquejou. E você caiu. Você desertou. Você ficou atrás de ventos de doutrina. Profetada para cá, profetada para cá. Não se alinhou com o meu reino, mas ainda eu tenho uma promessa em você. Pai, o Senhor me dá uma chance? Sim, filho, volta lá. Aí você volta do arrebatamento do Espírito e fala, se o Senhor me deu uma chance, agora eu vou honrar. Não, não é esse. É onde está escrito que tudo a respeito de nós está escrito num livro. 139? 139, 16. Obrigado, pastor Antônio. 139, 16. Para que não fique nas minhas palavras. Os teus olhos viram o meu embrião, ainda em condição informe, ainda eram, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, antes de qualquer um dos dias existir, numa condição informe, sem vida, sem nada. Lá está o seu propósito. Vai para a sala do trono. Vai para o colo de Jeová, senta lá e fala, papai, deixa eu ler esse livro, deixa eu ver esse livro. Deixa eu saber o meu propósito, o que o Senhor escreveu a respeito de mim. Aí o Senhor vai tampar a mão daquilo que não aconteceu, e ele fala, até aqui ó, eu posso te dizer, o resto você volta lá, agora você já sabe o teu propósito, os anos de atraso que você deu à sua obra, vai agora, e realize. Atos 20 e 35. Atos 20 e 35. Estamos encerrando já. Vocês leram aquele versículo antes, 1 Pedro 2,20, a parte B? Se por você fazer o bem, você está tendo dor, sofrimento, que nem uma mulher que tenta parir uma criança e não sai, está entalado. Espera. Isso é louvável. Quem tem promessa não vai morrer antes do tempo, desde que você entenda que promessa não é um quadro onde você vai ali, bate um prego e de pendura, mas sim que a promessa é uma semente, ela precisa ser regada pela palavra, com adubo, areia e a água do Espírito. Ô louco. Atos 20 e 35, a palavra sumiu ali atrás. Em tudo que fiz, não, eu só quero o final, a parte B, só anote a parte B. Atos 20 e 35. Há maior felicidade, há maior prazer, há maior honra em dar que em receber. E aqui praticamente eu encerro. Há maior honra, há maior prazer, há maior felicidade em Deus vendo os seus filhos dar do que receber. Você acha que não teve prazer na vida de Deus vendo o seu filho se dar para que pudéssemos receber a eternidade? Para que nós pudéssemos voltar como estava lá no Éden, receber a vida? Antes Adão e Eva tinham vida.
a vida foi retirada quando eles se tornaram desobedientes. Nós ensinamos que obediência é a natureza de Cristo, ou melhor, Cristo é a própria natureza. Quando você tem Cristo, você se torna obediente. E eu costumo dizer que me interpretaram mal uma pessoa, que não há virtude nenhuma da tal da obediência, na vida sua e minha, não é virtude sem Cristo. Sem Cristo não há virtude em nós. A nossa natureza é a desobediência. A nossa natureza é desonrar a Deus em tudo. Com Cristo passa a obediência ser possível, porque Cristo é a própria obediência, e aí se torna uma virtude. Honrando a Deus, com isso traz alegria. Qual é o maior prazer? Felicidade de Deus? Não estou deturbando o versículo, estou trazendo para uma revelação. A melhor felicidade, o maior prazer que Deus tem é ver os teus filhos dando do que receber, dando as suas horas para manifestar o reino, dando os seus dons, manifestando melhor, dizendo os seus dons em unção, em poder, para libertar alguém. É dando o que há dentro de vocês, um dínamo, um poder que destrói todas as obras de Satanás. Porque lá em Isaías diz que Ele nos ungiu com uma unção forte, com a unção do seu poder, com o seu nome, para nós destruirmos todas as obras do diabo. Vê se ficou alguma coisa de fora. 1 Coríntios 9, 10, acabou os versículos meus. Você entendendo isso, Deus vai tornar essa igreja. Vocês querem ser provido ou provedor? Eu quero ser provido. Então já pode ir embora, tu está provido. Eu quero ser provedor, então vai voltar quinta-feira, sexta na escola em Cristo e domingo de novo. Entenda que, deixa eu pensar aqui, alimento e mantimento. Alimento, você tem fome, você entra dentro de um restaurante, paga e come. Tem um preço. Você entra dentro do mercado, você vai comprar, vai pagar um preço também do mantimento. Só que o alimento já está pronto, você já come. É o provido. O provedor, ele pega o mantimento, que é o que vocês estão pegando aqui hoje, recebendo no espírito de vocês, e o que Deus espera é que vocês façam com que a geração vindoura, a geração que está vindo, seja alimentada pelo mesmo mantimento que vocês vão gerar, pela mesma vida no espírito que vocês vão gerar, pela morte que vocês morreram com Cristo, pelo sepultamento que vocês foram sepultados com Cristo, e pela ressurreição que vocês foram ressuscitados com Cristo. Sabe por quê? Se você for um provedor, olha o que Deus faz. 1 Coríntios 9, 10. Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Ou seja, aquele que dá é melhor que receber. Aquele que dá é melhor do que receber. Mas aquele que dá, o Senhor está querendo dizer, aquele que dá a boa semente, uma semente de cura, você fazer um propósito de ir na casa de alguém e ajudar essa pessoa, em aconselhar, em orar por ela, não só fique sobre mim, mas sobre vocês, este fardo, este jugo do Senhor, porque ele é leve e suave. Satanás é pesado e é esdrúxulo. Tudo que você der como um doador, como um provedor, você recebe de volta. É o que eu escrevi aqui, ó. Você entendendo isso, que tu és um provedor, Deus te diz que nunca irá faltar semente ao que semeia. Quando você é um provedor, e não uma pessoa que só vem na igreja para ser provida ou provido, você se torna um provedor do reino. E ele dá a semente àquele que semeia. Então você dá a unção, você transfere os dons, você transfere a unção, você transfere o seu legado. E ele te preenche, e ele te dá nova semente, ele te dá uma nova unção, ele te preenche. É dando que se recebe. Quanto mais você dá,
pelo teu próximo. Isso é a lei do reino, é o governo, é a cultura dos céus. Quanto mais você dá, mais você recebe. Porque este versículo nos garante que Ele dá semente àquele que semeia, não vai faltar. Pode ser ofertante, pode ser dizimista, pode orar, pode revelar, pode profetizar, pode ensinar, pode orar, pode ensinar, pode aconselhar, pode. Porque você fazendo isso, Ele devolve. Isso é honrar a Deus. Isso é honrar a Deus. Isso é honrar a Deus. É dar. Porque o que semeia não ficará sem semente. Quer ser alguém que honra a Deus e as pessoas? Seja então um provedor e não um provido. Nunca fique esperando das pessoas receber algo em troca. Essa palavra para mim, eu esperava muito receber em troca das pessoas, mas não recebe. Não fique esperando das pessoas receber algo em troca, e sim, olhe para elas, sempre pensando no que você pode dar a elas, e não receber delas, porque você é um provedor de Deus, você é um canal de Deus, você é um rio de Deus. Você entendendo isso, que tu és um provedor, Deus te diz que nunca irá faltar semente ao que semeia. Só que eu estou vivendo isso, mas eu não tinha essa compreensão. Então Deus está suprindo a minha vida, e eu levando pancada de tudo quanto é lado. Agora eu sei que é uma lei divina, é um princípio de honra. Eu estou dando pancada, quer dizer, estou recebendo pancada, estou ajudando, e vai continuar sendo assim. Porque se eu recuar, eu sou um covarde, eu desonro a Deus. Então eu vou continuar ensinando a quem quer aprender, a quem me ama, quem não me ama, quem gosta de mim, quem não gosta. E também eu não vou falar isso. E é isso, enfim. Não posso falar, Senhor, obrigado, não posso. Eu estou mudando, querendo mudança, amém. Posso encerrar? Olha esta frase, guarde ela no teu espírito. Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a devolver a Ele. Ai, doeu. Essa doeu. Onde fica o fígado? Aqui. Doeu o fígado essa. Aqui os rins, né? Ai, doeu os rins agora. Vou até repetir, mas dói quando eu falo isso. Deus está disposto a te dar tudo, aquilo que você está disposto a devolver a Ele. Isso é honrá-lo, isso é honrar. Deus está disposto a te dar tudo o que você está disposto a devolver para Ele. Isso é honra, isso é honrá-lo. Ai, dói. Dói, hein? Como dói. Agora eu sei porque muitas pessoas não recebem. E porque eu também, muitas coisas eu não recebo. Murmuração, reclamação. Eita glória. O sacrifício morto foi substituído pelo sacrifício vivo. Você substituiu o boi morto. Está na hora desta igreja, é a conclusão, oferecer o Isaac? Não, e sim sermos o Isaac. O que é um sacrifício vivo? É alguém que não é levado ao altar por ninguém, e sim ele escolhe ir sozinho, e sim ele escolhe ir sozinho, e sim ele escolhe ir sozinho. Ninguém foi com Jesus. Olha o povo, raramente uns tiveram ali com medo meio próximo. A hora que levaram Cristo, ele foi sozinho. Vou repetir e encerro. Está na hora de parar de querermos voltar ao Antigo Testamento, a condição antiga, oferecendo sempre o Isaac. Deus pede alguma coisa, eu vou oferecer o meu Isaac. Não, Deus não quer que você ofereça o seu Isaac, e sim que você seja o Isaac. A oferta viva de Romanos 12:1.
O que é um sacrifício vivo? É alguém que não é levado ao altar por ninguém, e sim, ele escolhe ir sozinho. Está na hora de uma maturidade espiritual desta igreja. Você será o Isaac desta geração. Você é que vai se oferecer como um sacrifício vivo. É você que vai no teu quarto de oração, no teu quarto de guerra. O quarto de guerra, eu te dou uma outra revelação, não é um quarto físico. Você pode carregar o teu quarto físico, espiritualmente falando, pescando, jogando figurinha, jogando bola, trabalhando, passando roupa, debaixo de um carro. Cadê o Donino? Não está aqui o cabeção? Trabalhando no conserto de um carro, ligadão com o Espírito Santo. Aí vem o cliente, isso, quanto vai ficar esse conserto? R$120. Quanto vai ficar a consulta? Quinhentão. Isso, quinhentão. Mas divide? Sim, 5 de 100, tá bom. Por que o senhor fica calamachoreiro? Em espírito. Amém ou não amém? Deus é pontual, 9 horas exato. E acabou. Fim. Aplauda Jesus.